Voltamos a conversar sobre pós-modernidade e a quebra das grandes narrativas. Essa discussão está também nas artes, na arquitetura, na moda, na mistura de estilos e conceitos. Vamos entender. A primícia da arquitetura modernista, ela é a industrialização de boa parte dessa arquitetura. Então a gente começa a ter uma arquitetura modernista em escala mais industrial, então a gente tem construções mais rápidas, o uso do concreto, ele é muito aparente, então tem muito concreto. É uma arquitetura mais enrijecida. O movimento pós-modernista, ele vem confrontar essa arquitetura. Então ele resgata a arquitetura mais sinuosa, uma arquitetura que traz novamente colunas gregas. Então ele traz de volta a arquitetura num mix de movimento. Então ele quer trazer um pouco mais de movimento a essa arquitetura. O pós-modernismo, ele quer ser livre, né? Essa que é até uma frase que é interessante do pós-modernismo, é que a única regra é não ter regras. Então essa é uma das premissas do pós-modernismo. Então essa ideia do experimentar, as cores também, elas são introduzidas de forma bem abundante também. E aí na década de 80, aí é um grande movimento, que ele começa na Itália, é um movimento de um designer, que ele cria um grupo chamado Memphis. E eles vêm com uma proposta completamente diferente no mobiliário e objetos. Então eles começam esse movimento em 81, no Salão de Milão, que é o grande salão, o grande evento voltado ao design, né? E eles chegam assim, com muitas cores, muitas formas. Então a gente tem uma mistura de cores, é uma grande explosão de cores. A gente sabe que aqui é uma cerâmica de uma ave, por exemplo, mas você tem essa mistura de cores, de texturas, essa ruptura de dogmas relacionados à arquitetura, ou regras da arquitetura, ou próprio design, nessa camada, nesse recorte do grupo desse Memphis, na verdade, ela inexiste, né? Você é livre para trabalhar com todos os elementos, materiais, cores, enfim. É um movimento mais livre, né? Um pós-moderno mais livre. Aqui a gente tem um pouco de arte popular brasileira. Então aqui eles brincam bastante com essas cores também. A gente tem essa explosão de cores e formatos. A discussão estética ela teve uma importância nessa coisa chamada pós-modernidade, porque assim, não se trata da gente entender que vivíamos a modernidade de uma segunda para terça virou pós-modernidade. Porque isso, antes de tudo, é um conceito que foi sendo construído na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, certo? Foi sendo construído por, nesse caso, artistas, arquitetos, a mistura de estilos. Tem uma hora que ele fala coluna grega misturada não sei com o quê. Isso é tipicamente pós-moderno, porque os pós-modernos, inclusive na estética, vão falar justamente dessa ruptura de narrativas, misturar estilos, como usar um blazer formal com uma calça jeans, por exemplo. Né? Um blazer com tênis? Ou um blazer com tênis, exatamente. Pós-moderno total, pós-moderno. Total pós-moderno, né? Então, assim, e aí isso converge para a discussão filosófica e sociológica de que haveria uma transformação na modernidade por volta da metade do século XX. Há uma convergência, como houve entre o discurso estético modernista e a modernidade poderosa no final do XIX e começo do XX,
né? E o resultado, então, é que você tem aí uma experiência que é histórica. Por exemplo, quando se fala na França, em 81, em condição pós-moderna na filosofia, o que é a condição pós-moderna na filosofia? É justamente a ideia do cansaço das grandes narrativas. Eu não suporto verdades muito grandes. As verdades são fragmentadas. Assim como eu posso misturar um estilo numa arquitetura que tem algo de moderno, mas ao mesmo tempo tem algo de grego, certo? Ao mesmo tempo em que o pós-moderno pode pleitear uma decoração que não tenha a funcionalidade como centro, muito comum nas posições mais modernas, né? Ou mesmo na arquitetura, eu posso dizer, olha, eu não preciso, vou enunciar um juízo tipicamente pós-moderno. Quem disse que eu tenho que ser coerente em tudo que eu faço? Entende? A coerência cansa. Quem disse que eu não posso mudar de opinião? E mudar de opinião, mudar de ponto de vista, mudar de narrativa. Ser incoerente. Falar A e depois, olha, mas menos A também está valendo. Tem até psicólogos, certo? Que se consideram pós-modernos, que falam que você, por exemplo, cobrar de um paciente jovem que ele devesse ter relações mais sólidas, para usar a expressão do Bauman, relações afetivas mais sólidas, você está, na realidade, cobrando de alguém que é pós-moderno uma vida moderna, entendeu?